Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Esse vídeo aqui é um vídeo sobre geoficção, world building, e é continuação do que eu já tenho desenvolvido nas semanas anteriores. Então, no nosso último vídeo, eu falei sobre como criar uma entidade, um deus, para esse universo que eu estou criando, de uma ópera espacial. E hoje eu vou elaborar aqui um planeta para ter de base, tá? E esse planeta possivelmente vai ser, se não for o palco da primeira história, esse mundo vai ser importante para a primeira história que eu quero contar. Eu tenho já uma noção do que eu quero contar, mas eu estou agora desenvolvendo os elementos que são mais interessantes. E eu acho genial, já posso falar já como que quando a gente para pensar no assunto, as ideias boas vêm. Eu sinto que tem certas coisas que se eu tentar improvisar, eu não vou ser tão criativo quanto eu posso ser de fato, sabe? Então, a princípio, eu pensei que o mundo dos humanos seria um mundo, assim, genérico, né? Mas o que seria um mundo genérico de humanos, sabe? É genérico para que parâmetro? Então, eu decidi, eu vou até botar aqui, eu já separei aqui já os elementos que eu quero definir para esse mundo, mas eu vou botar aqui inspirações e referências. E o que eu decidi de interessante, que eu não botei aqui ainda, eu quero que cada nação vai focar em um subgênero da ficção científica, como cyberpunk, steampunk, biopunk, etc. Também posso botar aqui por exemplo, algum tipo de nação que tem um foco grande, por exemplo, em robôs, né, e etc. Ver assim, realmente quais são as temáticas que geralmente são abordadas na ficção científica e dá para cada uma delas esse tipo de inspiração, esse tipo de referencial. Então eu decidi isso, né? Basicamente, esse planeta humano ele vai ser um planeta em que eu vou dialogar com os subgêneros usando, né, a perspectiva humana. Então, botando logo, né, a mão na massa, eu já meio que emendei a introdução, agora que eu estou parando para pensar aqui direito, já emendei a introdução no conteúdo que eu tenho para falar. Então, vamos lá, então. A história desse mundo, pensa o seguinte, a sociedade humana sempre mudou muito e em pouco tempo. Sempre mudou e avançou muito. Fica bom assim? A sociedade humana sempre mudou e avançou muito e em pouco tempo? Por enquanto fica assim. Eu vou pensar aqui alguns fatos históricos mais relevantes. Foram os primeiros a tentar unir. Foram os primeiros a tentar criar algum tipo de união entre os outros planetas. A princípio comercial, depois político e por fim comercial, político e por fim... Nossa, eu tinha pensado na palavra e a palavra fugiu, não é muito ruim quando isso acontece. Você tá com a palavra na cabeça, quando você vai escrever, ela foge. União comercial, depois político e por fim... Porque eu quero botar aqui que existe uma amizade, existe um tipo de
É parceria, mas tá fugindo a palavra. E por fim, através de cooperação. Preciso mudar essa palavra, que fugiu outra palavra, mas vou deixar aqui por enquanto. Tendo sucesso apenas na última. Nessa última. Lembrei, acho que é diplomática. E por fim, diplomática. Tendo sucesso apenas nessa última. Por um lado, os humanos são responsáveis pela cooperação entre os planetas. Por outro, há quem diga que eles são pragas intrometidas. Que eles são visitantes indesejados ou até pragas intrometidas. Atualmente, os humanos se esforçam para dialogar com todos os planetas sobre basicamente todos os assuntos que consideram de interesse em comum. Vou botar essa frase aqui antes. Aqui. Acho que tá bom, né? Tá até mais do que eu achei que ia ficar. Eu tava, feliz em botar, 3 linhas, 5 linhas no máximo, passou de 5 linhas. Tá, relações. Seus maiores aliados são os elfos, anões. Quem mais posso botar? Androides, marcianos e marcianos? E mutantes. Tem que ser 9, né, ao todo, né? Tem que 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Faltam então 4, né? Que são os orcs, fadas, reptilianos e insectoides. Tá. Vou botar aqui. A diplomacia com orcs e reptilianos. Eu vou, talvez, possivelmente, vou dar um nome próprio para os reptilianos e insectoides também. E tem marcianos, lógico, né? Porque não tem Marte. Eu botei marciano porque vai ser aquele arquétipo do ET tradicional, tá? É isso que por isso que eu botei marciano, que eu lembro dessa. Que é esse ETzinho tradicional que geralmente a gente imagina, né? Na ficção. Por isso que eu botei esse marciano, mas eu vou dar um nome próprio para cada um deles. Vamos lá, talvez eu até também dê um nome diferente para elfos e anões, talvez, né? Só talvez só, não é algo também mandatório, também não quero dar um nome diferente para um povo que vai ser também com uma inspiração assim, totalmente fantasia, sabe? Até não tem necessidade, mas enfim, prosseguindo aqui. A diplomacia com orcs e reptilianos tende a ser delicada por
causa da competição. Com esses povos. Apesar de serem oficialmente aliados, a Sociedade das Fadas e dos Insectoides é estranha demais para uma relação mais próxima. Por enquanto eu vou deixar aqui essas linhas gerais, né? Ainda tá bem abstrato ainda, mas tudo bem. A ideia é essa mesmo. Geografia. Tive aqui uma ideia interessante para geografia. Os humanos alteraram todo o planeta. Não sobrou nenhum tipo de floresta, deserto ou pântano natural. Tudo o que existe foi modificado ou até criado através da ciência humana. O mundo é harmônico, porém artificial. Por enquanto é isso. Como reino de destaque, eu vou botar aqui. Eu não vou dar nomes ainda, não vou criar cada reino ainda, mas vai ser basicamente as nações cyberpunk. Ai caramba, cyberpunk, steampunk e biopunk. Por enquanto, possivelmente vão ser essas nações que eu vou dar um pouquinho mais de atenção. Eu vou pesquisar depois, né, os subgêneros do cyberpunk. Isso agora. Cyberpunk. Talvez em inglês eu encontre com mais. Deixa eu botar aqui logo biopunk. Aqui, existe aqui. Aqui, Cyberpunk Derivatives. Ah, tem aqui. Biopunk, nanopunk, post-cyberpunk, post-cyberpunk. Cybernoir, isso é interessante. Steampunk, Tá, beleza. Desse daqui, vou botar aqui, depois eu olhei com calma, né? Mas talvez um diesel punk e clock punk. Tá ótimo já. Depois eu pesquiso com mais calma esses daqui para eu saber realmente do que se trata, né? Porque eu conheço pouco ainda, preciso ler. Eu também não quero, por exemplo, eu não vou escrever sobre o mundo cyberpunk, por exemplo, antes de ler um livro cyberpunk. Eu já li um pouquinho de steampunk. Cyberpunk eu não li nada. Eu li o Altered Carbon alterado. Então, tipo, eu li um livro cyberpunk só, sabe? Então, como eu falei, eu tô ainda numa fase assim, que eu tô tendo ideias, eu tô botando no papel, mas eu realmente conheço muito pouco. Eu sinceramente, se eu escrevesse esse livro agora, eu sinceramente teria uma síndrome de impostor por escrever ficção científica tendo lido o que eu considero muito pouco ainda. Alguns livros steampunk, alguns livros cyberpunk, sabe? Talvez se eu escrevesse um livro até steampunk, talvez eu poderia até começar a escrever me sentindo assim mais à vontade, porque eu já li um pouquinho mais.
Agora, do que eu tô criando, realmente, ópera espacial e tal, eu realmente li pouco, sabe? Eu conheço pouco, então quero ainda pesquisar mais, ler mais para eu poder, enfim, para eu poder, enfim, escrever. A lei. Cada, sim, nações independentes, nações independentes, cada uma com nações independentes, cada uma com um sistema político próprio. A maioria, isso eu posso mandar depois, mas a maioria é república e capitalista. Pensando bem, vou botar aqui logo. Repúblicas capitalistas e independentes. Cada uma com leis próprias. Ok. Com sociedade, os humanos tendem. Os humanos. Tá. Vou botar assim, por enquanto. Há quem diga que os humanos não conseguem se entender nem entre si e pregam união entre os planetas. Assim, até quem gosta dos humanos comenta que eles não conseguem se entender nem entre si e pegam diferenças. Os que não gostam chegam a dizer que eles só não matam uns aos outros porque tem os outros planetas para apurrinhar. E mesmo com essa fama, há quem diga que é impossível não gostar de um humano depois de 5 minutos de conversa. Representante. Cada nação elege um
um membro do Conselho. Que cuida da política externa do planeta. Bom, eu sinceramente escrevi até mais do que eu achei que eu ia escrever. Eu achei que eu ia ter um pouquinho, que eu ia travar um pouco mais. Com certeza esse texto vai sofrer alteração ainda. Com certeza esse texto pode crescer ainda, mas isso é o que eu preciso para começar a escrever. Talvez eu já comece a elaborar uma das rações antes de escrever a primeira história que eu quero escrever. Mas isso aqui está bem nítido para mim. Já está já no ponto certo que eu quero para poder definir assim, quem são os humanos, como é que eles são em relação, né, ao mundo, aos mundos ao redor deles. Talvez eu mude algumas coisas aqui, tá? Eu gostaria que os humanos fossem mais assim, até mesmo essa questão de serem mais variáveis, sabe? De serem mais individuais, né? E não ter um perfil assim estabelecido. Eu queria isso, na verdade. Se eu fosse, quando eu penso assim, eu não sei se isso ficou claro. Isso está claro na minha cabeça. Eu acho que não ficou claro aqui. Então eu possivelmente vou depois revisar e acrescentar aqui uma linha ou outra aqui e ali para deixar isso claro, tá? Mas no momento essas ideias me satisfizeram. E é bastante assim que eu crio cenários, tá? Quando eu crio um reino de um mundo medieval, eu sigo mais ou menos essa linha aqui, tá? O que está mudando agora é que eu estou criando um outro gênero, então eu estou preocupado com outras coisas. Mas são essas linhas que eu sigo. Eu recomendo que você pegue também emprestado alguns desses tópicos. Eu acho importante falar da história de um cenário, das suas relações com os cenários ao redor. Geografia também é bacana falar, tá? Sociedade, lei, isso eu acho que é importante ter, tá? Reinos de destaque, às vezes eu boto tipo pontos de destaque, né? Se eu falo de um reino de um mundo medieval, eu vou botar cidade de destaque. Se eu falo de uma cidade, né? Eu vou falar tipo locais de destaque dentro da cidade, sempre dando aquele close, né? Olhando de perto, por exemplo. Então, e é importante dar algum tipo de foco. Tá? Talvez, por exemplo, como eu possivelmente vou falar de magia e de tecnologia, eu bote aqui depois mais tópicos, né, sobre a magia, se os humanos usam magia ou não, e em que nível é a tecnologia também humana. Possivelmente eu vou fazer isso depois, né, porque eu preciso criar os outros planetas para ver o que faz falta, e aí eu vou escrevendo, vou preenchendo. Assim, eu nunca tenho assim uma decisão muito sólida no começo, sabe? Para mim a decisão sólida vem depois que eu publico o livro, né? O livro está publicado, fechou, já era. Antes de publicar o livro eu não tenho assim nenhum tipo de comprometimento, já não posso voltar atrás. Eu volto atrás sempre que eu acho que vai ser melhor para a história, mais que isso me dê trabalho, né? É claro. Mas se eu quisesse trabalho fácil, eu não seria escritor. Por hoje é isso. Comenta qual foi o aspecto aqui que você achou mais interessante que eu abordei na descrição dos humanos, desse mundo humano. E comenta aqui mais também quais são os aspectos que você gosta de desenvolver quando você cria também os seus cenários, tá? Seus planetas, seus reinos, suas cidades e etc. Comenta aqui o que você acha que é mais interessante e também se tem algum tipo de tópico que você achou que eu poderia botar aqui, queria também acrescentar nessa descrição aqui, tá? E também não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever e ativar o sininho e também de compartilhar nas redes sociais para alguém que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. Estou no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, cultura pop e escrita criativa todo dia de 2020, então até amanhã.